Escute com cuidado, pois o que você vai agora tem poder para transformar totalmente o seu modo de andar com o Senhor. Estamos atravessando dias difíceis, não somente por causa de conflitos, enfermidades ou instabilidades, mas porque multidões seguem a vida sem notar os alertas que Deus tem liberado. Sim, o Senhor continua falando, continua revelando. Porém, muitos que se dizem povo de Deus caminham espiritualmente desatentos, sem visão e sem sensibilidade. E quando a capacidade de discernir se perde, a mentira encontra espaço. O inimigo não precisa levantar a voz quando o cristão já deixou de reconhecer o som do céu. Hoje desejo confrontar você com uma verdade necessária. Se você não desenvolver discernimento para perceber os sinais divinos, fará escolhas equivocadas. Se ligará a pessoas inadequadas e trilhará rotas que nunca fizeram parte do plano de Deus. Esta palavra não vem para agradar, mas para despertar. É um grito espiritual? Prepare a sua alma, porque o Senhor quer abrir o seu entendimento. A cegueira interior que rouba o discernimento é mais perigosa que a escuridão da noite. Trata-se da treva que habita um coração distante da presença de Deus. Não falamos de incrédulos, e sim de homens e mulheres que se declaram cristãos. Frequentam templos, repetem orações mecânicas e ainda assim avançam como quem anda tateando. Sem rumo, sem percepção espiritual, sem qualquer clareza. Existe um silêncio pesado para aqueles que perderam a sensibilidade da fé. O mais assustador é que muitos nem percebem que estão cegos. É possível estar dentro da igreja e fora do propósito divino. É possível citar textos bíblicos e não reconhecer a voz do Espírito. É possível orar com a boca e não escutar nada vindo do alto. E qual a razão? O discernimento foi apagado. A luz interior se enfraqueceu. O coração se tornou insensível. Imagine um homem entrando numa mata fechada à meia-noite. Ele não possui iluminação, desconhece o trajeto e depende apenas da própria intuição. A cada passo esbarra em galhos, tropeça em raízes, afunda no barro. Os ruídos ao redor parecem ameaçadores. Quanto mais avança sem luz, mais perdido fica. Assim vive o cristão que perdeu o discernimento, guiando-se por palpites, confundindo emoção com revelação e sentimento com direção do céu. O problema dessa cegueira não é recente. As Escrituras mostram inúmeros que não reconheceram os sinais de Deus mesmo estando diante deles. Um dos relatos mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3 vemos um jovem que ainda não conhecia a voz do Senhor e um sacerdote experiente que já não a distinguia com clareza. 3 vezes Samuel ouviu o chamado e pensou ser Eli, e 3 vezes ele não compreendeu o que ocorria. Somente na 4ª ocasião percebeu, era Deus falando com o menino. Ele possuía longa história religiosa. Com rituais dirigia o templo, oferecia sacrifícios, aconselhava pessoas. Mas, apesar disso, não discerniu de imediato a voz divina. Isso prova que discernimento não depende de cargo nem de tempo de caminhada. Ele nasce de um coração sensível e alinhado com o céu. Samuel era apenas um garoto. Não tinha títulos nem grande experiência, porém possuía algo raro, ouvidos atentos. Ele estava disposto a escutar e por isso respondeu. Quando entendeu que era Deus, declarou uma fala para Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase simples revela o segredo do discernimento: ouvir com prontidão, com humildade e com o coração aberto. A cegueira começa quando o cristão substitui a voz de Deus por suas próprias conclusões, quando passa a seguir o que acha, o que sente, o que é mais cômodo. Deixando de perguntar: For Senhor, qual é a tua vontade? E pedindo apenas que Deus abençoe decisões já tomadas. O discernimento morre quando a voz do céu vira mera formalidade. Muitos confiam mais em opiniões humanas, conteúdos da internet e emoções passageiras do que no espírito. E o mais perigoso é que, acostumados a essa condição, passam a achar tudo normal. Nesse ponto, o inimigo encontra espaço, pois quem não discerne os sinais de Deus também não percebe os ataques das trevas. Um coração sem discernimento torna terreno aberto para confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira é admitir: Senhor, não estou enxergando.
Esse é o clamor mais honesto de quem deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em reconhecer a própria condição. A cura, recomeço e restauração. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele está pronto para reacender a luz do discernimento nos que retornam com sinceridade. Muitos desejam manifestações, mas poucos buscam santidade. Querem direção sem obediência. O discernimento não é magia nem privilégio de alguns. É resultado de andar com Deus diariamente. Quando a alma se enche do Espírito, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é subjugada e a voz do céu valorizada, o discernimento se fortalece. Samuel torna profeta porque aprendeu a ouvir e porque alguém o ajudou a compreender que era Deus chamando. Isso ensina que até quem está espiritualmente fragilizado pode cooperar para restaurar o discernimento de outros. Se houver humildade, você pode estar cercado de vozes e decisões, mas sem discernimento tudo vira confusão. Ele é a lanterna na floresta, o farol na estrada, o sussurro que diz: este é o caminho. Não aceite viver na cegueira. Clame como Bartimeu: tem misericórdia de mim. Deus ainda abre olhos considerados perdidos para sempre. Não é tarde para voltar a ouvir e ver. Tudo começa com a súplica: Senhor, abre os meus olhos espirituais. O discernimento não nasce da razão humana, mas do Espírito Santo. Sem ele, nossas escolhas ficam vulneráveis. Muitos tropeçam dentro da igreja porque tentam viver fé sem o guia deixado por Cristo. Sem o Espírito, o homem se move por aparência, é seduzido por emoções e palavras, mas permanece frágil. O Espírito revela o oculto e direciona no escuro. Ele é o centro da vida cristã. Foi assim com Simeão, homem simples, mas guiado pelo Espírito. No templo, reconheceu o Messias num bebê comum, sem sinais espetaculares. Discernimento é enxergar Deus onde ninguém vê, ouvir onde há silêncio. Isso exige comunhão diária e coração sedento. Muitos confiam na lógica e esquecem da unção. Sem o Espírito, até a Bíblia pode ser mal interpretada. Quantas escolhas pareciam certas e trouxeram dor porque faltou discernimento? O Espírito é conselheiro e mestre. Quem o busca encontra a direção. É no secreto que o discernimento brota. Há ainda os que não percebem Deus nas circunstâncias. Ele fala por portas fechadas, atrasos e encontros inesperados. José compreendeu isso e viu propósito onde havia dor. Sem discernimento, a pessoa murmura contra a própria resposta divina. Deus usa tudo e quem discerne vive em outra perspectiva. Também existe o silêncio de Deus. Ele não significa abandono, mas ensino. Jesus calou diante de Pilatos como expressão de obediência. No silêncio a fé amadurece e o discernimento é provado. Muitos servos passaram por esse vale e saíram mais fortes. O discernimento é testado nos dias maus. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Pedro percebeu a mentira de Ananias e Safira porque o Espírito revelou. Hoje muitos são enganados por falta de sensibilidade. O engano costuma misturar verdade com distorção e só o discernimento identifica. Deus responde à oração sincera. Gideão pediu sinais com humildade e foi atendido. O problema atual não é falta de oração, mas falta de rendição. Deus fala aos que estão dispostos a obedecer. Nem toda decisão nobre é vontade divina. Paulo foi impedido de pregar na Ásia porque havia outro plano. Discernimento livra de gastar a vida em coisas boas fora do propósito. Por isso, guarde esta verdade: o discernimento não é opcional, é essencial. Clame por olhos espirituais e não ande no escuro. Que o Senhor ilumine o seu coração e conduza cada passo ao centro da sua vontade.